Olá, tudo bem? É você que está conectado com a gente aqui no DMTV, a sua TV no web, começando mais um Esporte na Rede. Hoje, segunda-feira, dia 1º de dezembro de 2014, está começando o final do ano. Tudo bem, Clara? Estamos de volta. Tudo bem, bom dia, Alex, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bem-vindo de volta, Alex, que voltou das suas férias. Né? Merecidas, férias. muito não, merecidas boas. Não foi, não. Mais do que merecidas essas férias, maravilhosas, adorei. Eu achei que passou muito rápido. Eu também. A gente estava achando legal aqui sem você. Duvido. Estava. Eu também estava adorando, eu achei que passou rápido demais, eu queria mais um ano, pelo menos, longe de vocês. Mas enfim, não foi possível, estou de volta, Esporte na Rede agora comigo, agora sim, vamos profissionalizar essa bagaça aqui. Profissionalismo e já vamos chamando de bagaça, né? Realmente, vamos muito condizente. Colocar ordem nessa coisa aqui. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série B, que chegou à sua reta final. Acabou de vez. Inclusive, as minhas férias também acabou agora, eu estou me inteirando de todos os assuntos, porque eu tirei férias de tudo, inclusive do Campeonato Brasileiro da Série B. Eu só acompanho a Série A. Série B eu tirei umas férias. Realmente, acabou a Série B e acabou com o nosso Vila Nova literalmente abraçado à morte, chamado Portuguesa. E o Atlético Goiano morrendo na praia. Impressionante, o Atlético literalmente deu um tiro no pé, só dependia dele e aconteceu o improvável. Era só vencer, estava na Série A, infelizmente. Agora vamos ter um na Série A, um na Série B e outro na Série C. Né? Isso é bom, que vai movimentar. Mas assim, eu estava até conversando... Oi? Calma, gente. Não chamou o vídeo. Calma, não chamamos o vídeo. Eu estava até conversando esse final de semana com o Vitor Roriz, ex-apresentador aqui do Esporte na Rede. Hoje, funcionário da Globo, narra os jogos. Ele falou assim que seria maravilhoso o Atlético vencer aquele jogo, porque imagina só, nós teríamos 2 clubes na Série A. Você imagina a quantidade de jogos bons que iam movimentar o Serra Dourada, entendeu? Você pegar aí um Goiás e Flamengo, um Atlético e São Paulo, enfim, tantos jogos bons que iam ter aqui no Serra Dourada. Quando você entrou de férias, não tinha essa chance ainda, né? Definitivamente não. Nisso, né? E aí você não acompanhou diretamente essa luta do Atlético Goianiense para conseguir a vaga no acesso para a Série A, né? Nadou e morreu na praia, mas vamos começar com o duelo dos rebaixados. Né, o Vila Nova, que morreu abraçado com a Portuguesa lá no Canindé, literalmente o jogo Depois que ele rebaixou, ele ganhou muitos jogos, né? Depois que não precisava fazer mais nada, né? Então vamos lá ao jogo do Vila Nova e a Portuguesa, jogo melancólico pra caramba. Realmente, os dois não tinham mais nenhuma aspiração, não tinha mais nada. E o jogo foi movimentado para um jogo que não valia mais nada e eram 2 times rebaixados já, né? O jogo foi muito movimentado. O placar final foi de 3-2. Então, 5 gols numa partida de rebaixados realmente é uma movimentação muito grande. O Vila Nova deveria ter feito isso antes, quando tinha chances, né, de tentar conseguir alguma coisa, pelo menos permanecer na Série B, mas não. Depois de rebaixado, parece que resolveu jogar futebol, inclusive um time muito jovem, está se finalizando para que o Vila Nova agora vai ter que aproveitar as pratas da casa. E olha que o Vila Nova não tem um bom elenco na categoria de base, como o Goiás tem, por exemplo. O Vila Nova não costuma investir tanto nas categorias de base, mas agora, disputando a Série C do Campeonato Brasileiro e a Série B do Campeonato Goiano, onde é que vai arranjar investidor para manter um plantel com jogadores de um certo nome, vamos dizer assim, profissionais com um certo nome, um salário um pouco maior. Não, vai ter que recorrer à molecada. E aí é que mora o perigo, né? Você recorrer à molecada e fazer disso a única forma de se safar da divisão de acesso da Série B do Campeonato Goiano, que para um Vila Nova é algo totalmente inusitado e humilhante. E a Série C do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova só voltou para lá, né? Porque já teve lá outras vezes. Já esteve lá, já é frequente, já frequentou. Já frequentou, já esteve lá, assim como o Atlético também já esteve. Não conseguiu voltar para lá, não conseguiu voltar para a Série A também, mas enfim. Tá, então, esse jogo, o Vila ficou com 3-2 o jogo. 3-2. Jogo movimentado, jogo bom, se tratando de um jogo do desesperados, né? Não, nem era desesperado já, né? Era dos
dos rebaixados. Dos mortos, né? Já acabou, sabe? Assim, eles estavam treinando pra Série C ano que vem, né? Não tem muita lógica, né? Ai, ai. Muito bem, joga pra cá, passa pra cá. Portanto, Vila Nova venceu a Portuguesa, os dois que foram rebaixados. O Vila Nova que conseguiu, pelo menos, não ficar na última colocação, ficou na penúltima colocação. Não é o pior. Se é que isso é algum tipo de vantagem. De paliativos e alguma vantagem. Entre o 17º e o 20º não muda nada. Todos ali estão no mesmo barco, né? Na mesma canoa furada. Não, e o mais interessante é o seguinte, que estava numa situação tão precária o Vila Nova, lá no meio do campeonato, que ele terminou o campeonato com 32 pontos. E a Portuguesa com 25, ou seja, uma certa vantagem acima do último colocado. Como se isso fosse alguma coisa, né? Tá lá, na merda. Na prática não significa nada, né? Bom, agora vamos falar sobre o Atlético Goianiense, que literalmente peidou na farofa. Pelo amor de Deus, como é que me faz uma coisa dessa? Pelo amor de Deus. Santa estraga a festa do Atlético, que perde o jogo, só dependia dele. Não, o Atlético dependia dele e da derrota do Boa. E o Boa perdeu. O Boa perdeu, fez lá, perdeu pro já rebaixado em casa. E aí, isso foi um resultado inusitado. Foi. E aí só dependia do Atlético, né? E aí o Atlético... Mas, porém, contudo, todavia, portanto, né, o provável... E obrigatório. Obrigatório. Não se concretizou de forma alguma, né? O Dragão esbarrou nas próprias limitações e foi derrotado pelo tricolor pernambucano por 3-2 do Serra Dourada. O placar da tarde desse sábado, então, frustrou os quase 5.400 pagantes que foram lá para tentar... E nisso, o Hélio ainda falou que ia dar 20 mil pessoas nesse jogo. 20? Eu falei assim, não, faltou 24. Mas o placar o ingresso 26. é R$60. A diretoria não fez nenhuma promoção para incentivar a torcida. Será que eles estavam, tipo assim, por ser o último jogo do campeonato, será que estavam querendo ganhar uma graninha para é a oportunidade da gente... Imaginou que o Atlético ia ganhar. E aí falou assim, não, vamos pôr o ingresso mais caro que a gente ganha mais dinheiro. Mas não deu muito certo, não. Antes tivesse colocado o ingresso mais barato, uma promoção, e aí lotado o estádio, e quem sabe poderia ter feito o 12º jogador, teria feito efeito, né, na partida. E ajudaria na vitória. Então, assim, acho que o Atlético foi ambicioso, né? A diretoria. Na verdade... Eu falei isso aqui na semana passada. Eu falei que eu achava que isso poderia atrapalhar muito, porque por mais que seja um sábado à tarde, o pessoal esteja em casa trabalhando, R$60 é um preço salgado. Para um jogo de Série B, sim. Eu acho que merecia uma promoção, aqueles ingressos a R$2, né, a R$5, que leva a torcida para o estádio. Poderia ter feito efeito. E faria diferença, com certeza, a torcida sempre faz diferença. Bom, mas acabou que não fez a diferença, afinal foram um pouco mais de 5.300 torcedores, pagaram para ver o Vila Nova fazer isso aí, ao Vila Nova, o Atlético, fazer essa cagada, literalmente. Tinha tudo para terminar o campeonato classificado para a Série A. Nós temos aí 2 representantes na Série A, juntamente com Goiás, o que seria maravilhoso, como nós falamos no começo aqui. Imagina a quantidade de jogos bons que nós teríamos aqui no Serra Dourada. Ia movimentar o Serra Dourada, mas enfim, não foi o que aconteceu. O Atlético literalmente peidou na farofa, nadou e morreu na praia. Exatamente. Nadou e morreu na praia e terminou o campeonato na 7ª colocação. Enfim, faltou aí um pouco de gás no finalzinho. Vamos aos outros resultados do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos ver os outros resultados. Põe na tela. Portuguesa, né, perdeu por Vila Nova, o jogo dos desesperados. Já era de se esperar. O Joinville, que foi campeão com a derrota. Campeão com derrota. A Portuguesa que poderia ter... A Ponte Preta, né? Que poderia ter ganhado o título ali, empatou e não conseguiu. Se tivesse ganhado, teria ganhado o título também. Mas o título ficou com o Joinville, né? Depois da derrota para o Oeste. Tá, o Luverdense venceu o Ceará, o Paraná, exatamente o Paraná. Venceu o América de Natal por 4-1. O Náutico empatou com a Portuguesa. Ponte Preta, perdão. O Luverdense venceu o Ceará. O Icasa 3-2 no Boa Esporte. O Avaí venceu por 1-0 o Vasco da Gama. 2 para o Atlético, 3 para o Santa Cruz, e acabou frustrando aí essa vontade do Atlético voltar para a Série A, para a elite do Campeonato Brasileiro. O ABC perdeu para o Bragantino e o América Mineiro venceu
o Sampaio Corrêa por 4-0. Que sapatada. E aí terminou-se a saga da do Série campeonato, B, né? essa pelada chamada Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos dar uma olhada então como é que ficou a classificação final, né? Põe na tela. Acorda, menino! Joinville, campeão brasileiro, né? Conseguiu aí. E apertado, né? Apertado, né? Diferença de 1 ponto. Mesmo que a Ponte Preta empatando, foi 1 ponto a diferença ali. Ou seja, é o tipo do campeonato que chega à reta final com uma certa emoção. Porque né? o da Série A mesmo não vai ter emoção nenhuma. A não ser para os times que estão lá na zona. Não, lá embaixo. Que a gente vai falar, porque só tem lá embaixo briga emoção. lá só tem briga. O G4 está definido. Lá embaixo está emocionante. Então, o Joinville ficou em primeiro lugar. Vice-campeão ficou a Ponte Preta com 69 pontos. O Vasco da Gama conseguiu. Tinha por obrigação, pelo menos, vencer o campeonato da Série B. Pelo menos isso. Pelo menos vencer. Classificar, nem se fala que é obrigação. Era literalmente um dever. E classificou no sufoco. Olha a diferença do Exatamente, 62 pontos. 2 pontos para o quinto colocado. O América Mineiro. Né? Então, se uma vitória a menos para o Vasco e uma a mais para o América Mineiro, já deixava o Vasco de fora. Bom, e logo depois vem aí o América, o Boa e o Atlético, que conseguiu fazer essa cagada no final do campeonato. Tinha tudo para conseguir passar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Teve todas as conspirações aprovadas, vamos dizer assim. Teve a combinação de resultado a seu favor. Dependia somente dele. E não conseguiu, dever de casa. Dele e da torcida, mas a torcida não foi. Literalmente de casa, né? Bom, lá embaixo, os desesperados, tivemos o América de Natal, que se ferrou, com 43 pontos, o Icasa também com 43, Vila Nova foi-se também com 32 pontos, e lá na lanterninha tem a Portuguesa, que também foi-se embora para a Série C do Campeonato Brasileiro. Está aí os 4 representantes para o Campeonato Brasileiro da Série C na temporada que vem. E lembrando que a Série B ano que vem conta com Londrina, Brasil de Pelotas. Você vai conseguir lembrar? Os times classificados para a Série B? Não vou mesmo. Depois eu dou uma olhada. Só do Londrina e do Brasil de Pelotas que foram os finalistas, né? A gente queria muito que tivesse mais um representante goiano, né? Mas a Napolina não deu conta do recado, mas enfim, fica para a próxima. Bom, vamos falar dessa pelada, vamos passar para uma pelada um pouco mais profissional agora, que é justamente o Campeonato Brasileiro da Série A, que chegou sim na sua reta final, penúltima rodada, aconteceu neste final de semana, e o Inter se classificou para a Libertadores e fez o Verdão sofrer até a rodada final contra o Z4. Tá aí, vamos... Agora já é o jogo, esse primeiro aqui não, né? É o vídeo da partida. É o vídeo da partida do Inter contra o Palmeiras, que jogaram no sábado, né? O Palmeiras que precisava da vitória aí para tentar fugir desse Z4, mas o Inter não foi nada solidário, foi super cruel, né? E deixou a decisão para a última rodada. E o Palmeiras vai ter que sofrer amargamente até lá. Bom, o Internacional, somando 66 pontos, né? Garante, então, a sua participação na Libertadores da América. Portanto, complica ainda a situação do Palmeiras, que inclusive tem na próxima rodada, a última rodada, o Palmeiras tem um desafio grande, né? Grande. Na verdade, são 2 desafios, né? Dentro de campo e fora de campo. Fora de campo também. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre o jogo do Corinthians e do Palmeiras no mesmo dia, ou seja, são jogos diferentes, porém... De grande proporção. De grande proporção, vamos ter nas ruas de São Paulo a torcida do Corinthians e a torcida do Palmeiras. Aí você imagina que merda que pode acontecer. No mesmo horário, no mesmo dia... Não dá muito certo. Definitivamente não dá muito certo. Portanto, está aí o Internacional conseguiu, portanto, a classificação para o Libertadores da América com 66 pontos. Vamos passar para o outro jogo. Flamengo se aproveita de desespero e goleia o Vitória por 4-0 em Manaus. E era um jogo que não valia muita coisa. coisa. Só que se o Vitória ganhasse, o Palmeiras tinha terminado a rodada na zona de rebaixamento. O jogo interessava, na verdade, para
Para a base da tabela, base né? da tabela. Para o Palmeiras foi muito bom o Flamengo ter ganhado, né? Ele ajudou o Palmeiras. Porque aí o Palmeiras terminou fora da zona. Apesar de que ainda tem chance de rebaixamento, a gente vai falar das porcentagens daqui a pouco. Mas se o Vitória tivesse ganhado, o Palmeiras tinha terminado na zona de rebaixamento, em 17º colocado. E aí já a chance de rebaixamento era bem maior. Mas aí o Flamengo, que não tinha nada para disputar, o resultado do Flamengo não mudava absolutamente nada. O Flamengo não está disputando nada. Está na zona morta já tem algum tempo, né? Zona morta você não estava acompanhando. A zona morta começou no início de novembro e já tinha 4 clubes, né? Que era o Atlético Paranaense, o Goiás, o Santos e o Flamengo, que não disputavam mais nada ali, que não caíam, mas não tinha possibilidade de cair, mas também não tinha possibilidade de conseguir vaga para Libertadores. Vaga na Libertadores da América. E aí tinha essa zona morta. Então o Flamengo já estava nessa zona morta já tinha algum tempo e depois que adentrou a zona morta, conseguiu algumas vitórias que eram absolutamente desnecessárias. Enquanto lutava por uma vaga, nada. Né? E aí, agora resolveu fazer esses 4-0 aí, nessa penúltima rodada, contra o Vitória, e beneficiou o Palmeiras. Não, eu tô olhando aqui, é o público, né? Um público bacana, 27 presentes, uma renda de praticamente R$1,5 milhão de reais. Né? Mas se bem que trata-se de Flamengo, né? Flamengo quando joga em qualquer canto do Brasil... Não, em Manaus não é muito comum ter futebol lá, então a torcida vai... É um espetáculo, né? Com certeza. Tem torcida, inclusive, do Flamengo tem lá. Tem torcida, e já que é tão raro, o pessoal vai mesmo para campo para acompanhar a partida. É o tipo de... Mas é daquelas... isso é um tipo de artifício que está sendo usado muito agora e vai ser usado ainda mais por conta dessas arenas totalmente fora do roteiro de grandes praças do futebol, como acontece na Arena Pantanal e lá em Manaus. Não tem time de representatividade tanto na Série A quanto na Série B. O campeonato regional é um campeonato muito fraco, então aproveitam esses jogos para levar times que têm torcida de expressão, também, né? E Brasília também. Apesar de Brasília ser bem mais próximo, né, dessa linha, dessa trajetória do futebol, os dois outros estádios estão sendo muito usuais, né? Nessa reta final do campeonato, tiveram muitas partidas nesses 3 estádios, assim, que não tem tradição. E o mando de jogo, era de quem? Era do Flamengo? Não, deve ser do Vitória. Era do Vitória? Eu não tenho. Deixa eu checar. Deixa eu ver como é que tá o resultado aí. Não, era do Flamengo. Era o Flamengo. Né? Mando de campo era do Flamengo, então pena que... Não muda em nada, né? E quando o outro time adversário vem de mando de campo, o Flamengo é o beneficiado, porque a torcida vai lá e motiva o Flamengo. Bom, Fluminense goleia, mas Corinthians se garante na Libertadores. Cara, esse jogo, né? O Fred, que é um dos principais personagens. Cara, falando em Fred é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Do Campeonato Brasileiro. Chupa, galera! O Cone é artilheiro do Campeonato Brasileiro com 17 gols, parece. Hoje 17 gols, está 2 gols à frente do segundo colocado. Enfim, é um negócio completamente... Não, e o segundo colocado, você sabe quem que é? Quem que é? O jogador do Palmeiras. Quem que é? Pois, vamos ver quem que é. Eu não lembro mais quem que era. Me lembro que estava... Vamos ver aqui. Ai, procura aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu abrir o... Mas é assim, algo totalmente... Mas é o Fred. O Fred é o artilheiro do campeonato, né? E essa aí é uma partida entre as piadas nas redes sociais. A gente vai até falar de algumas que circularam em o fim de semana. Mas essa é uma partida do STJD com a CBF, né? Contra a CBF, né? Que são 2 times muito favorecidos, né? Nesse caso. Não consegui. Eu sou ótimo para procurar essas coisas, não consegui achar. Agora achei. Vamos lá, Fred. O Henrique, o famoso Henrique. Isso. Do Palmeiras. O famoso Henrique. Quem? 15 gols. 15 gols. Quem? O famoso quem? O famoso Henrique. O Fred. Empatado com o Ricardo Goulart. Empatado com o Ricardo Goulart com 15 gols também. E logo atrás vem o Barcos. Né? Esses são os 4 que disputam literalmente aí. Quer dizer, na verdade, somente um que ganha. O Fred, na verdade, não tem como tirar essa dele. Só falta uma rodada, o Henrique fazer 2 gols. E é o Palmeiras ainda, né? Palmeiras contra o Atlético Paranaense. Talvez o Ricardo Goulart consiga fazer 2 gols, não sei. Talvez o Ricardo Goulart possa ameaçar essa artilharia do Fred, mas acho pouco provável. Eu também acho pouco provável. Com uma rodada apenas.
E o Fred que reclamou, né? Exatamente. Teve reclamação do Fred. Ele desabafou, na verdade, né? Desabafou, bateu no Globo Esporte. E o Globo Esporte teve até que soltar nota. Exatamente. Ele fez o desabafo pelo seguinte: eu quero fazer um desabafo. Há 6 anos estou no clube, me desgastei sempre para defender os jogadores, mas algumas vezes a imprensa, como agora o Globo.com, eles têm de ter responsabilidade e entender que aquele banco de 10 pessoas, bando de 10 pessoas que foram fazer aquela palhaçada, não representa a torcida do Fluminense. Fizeram matéria tendenciosa, de forma que fizeram uma falta de respeito. Tem de analisar toda a história. Sei que o torcedor está do meu lado. Aquilo é coisa mandada. Vou sempre me desgastar pelo clube. Se forem mandar fazer sacanagem comigo, estou de peito aberto. Mas se estiver ruim, pego a minha viola, coloco no saco e vou embora, porque estou aqui para defender o Fluminense. Desabafou. Não, e esse desabafo, para quem ficou por fora, foi por causa de uma matéria que o Globo Esporte publicou no sábado, que eles foram acompanhar o treino e aí tinha um protesto de alguns jogadores do Fluminense, torcedores do Fluminense contra o Fred. E aí o Globo Esporte fez a notícia, né? Fez a matéria. E aí gerou essa polêmica toda aí pelo Fred. Tem inclusive aqui a nota, né, do Globo.com. A nota é a seguinte: o Globoesporte.com repudia as infelizes insinuações do Fred. Na manhã de sábado, como em todos os dias, nosso repórter esteve nas Laranjeiras para cobrir o treino do Fluminense com a missão de mostrar o que acontece dentro e fora do campo. Se torcedores fazem uma manifestação contra a principal estrela do time, o nosso dever é informar, como fizemos. Tá aí a nota do Globo. Mais uma polêmica aí, né? Envolvendo imprensa e os jogadores de futebol, né? Mas aí a partida terminou em 5-2, pênalti perdido do Corinthians, né? Teve pênalti mal marcado para o Fluminense, eu achei que não foi tão pênalti assim quanto foi marcado. O do Corinthians não entrou, foi o... Quem foi o jogador que bateu? Faz pergunta difícil não, claro. Eu esqueci o nome, me fugiu o nome do jogador. Que bateu e o goleiro pegou lá, o Cavalieri, fugiu todos os nomes. Né? O Cavalieri pegou o pênalti e aí o pênalti resultou num escanteio que restou no gol. Então não adiantou muito ele ter pegado o pênalti, não. Acabou que não conseguiu fugir, não. Bom, vamos passar para o outro jogo agora, que foi São Paulo e Figueirense, despedida do Kaká. No Morumbi, né? No Morumbi. Ele tem mais uma partida, mas aí ele não joga mais no Morumbi. Porque em janeiro ele vai para os Estados Unidos. Vai para os Estados Unidos. Então, era a despedida do Kaká frente à torcida do São Paulo dentro do Morumbi. E tinha tudo para ser festa, mas o Rogério Ceni acabou fazendo uma bela cagada. E desta cagada resultou no empate do jogo. O Figueirense empatou o jogo. Portanto, a festa do Kaká, em sua despedida dentro do Morumbi, na sua... Não foi tão feliz. Não foi tão feliz, definitivamente. O Rogério Ceni também não, né? A gente vai ver o lance aqui agorinha, que foi realmente uma falha gigantesca, né? Desnecessário ele ter saído de campo ali naquele momento também. Totalmente desnecessário. Acho que não era o momento ali, não. O time não estava precisando tanto de uma vitória, assim, não estava desesperado. Resolveu fazer graça, Tá aí, ó. fazer um chapéuzinho no cara. E aí perdeu. E levou esse golaço aí. Tá aí. Rogério Ceni. Nem pode falar que ele levou o gol, né? Ele nem tava lá pra levar o gol. Não tava lá pra levar o gol. Na verdade, o gol tava Tentou sozinho. fazer graça, dar um chapéuzinho no cara e aí perdeu a bola e dançou. Bom, o Kaká, que vai realmente... impossível totalmente, a diretoria de São Paulo tentou de uma certa forma manter o jogador, mas praticamente impossível. Ele realmente vai para o Orlando City até 31 de dezembro. Dia 1º de dezembro ele já está por lá. Exatamente, dia 31 de dezembro termina oficialmente o vínculo dele com o São Paulo. Dia 1º de janeiro ele se apresenta ao Orlando City e vai, portanto, defender o clube americano na Liga Norte-Americana de Futebol, que às vezes fica repleta de jogadores meio que em fim de carreira, né? Na verdade,
Inclusive um dos jogadores que estreou esse tipo de modalidade foi o Pelé, né, no final dos anos 70, quando ele saiu do Santos, ele foi defender o Cosmos, numa tentativa da Liga Americana de tentar fortalecer o esporte dentro do território americano, que é completamente dominado pelo basquete, o futebol americano e beisebol, e o futebol lá é coisa de mulher, sabe disso, né? Não, e outra coisa, você não estava aqui semana passada, a gente encontrou uma matéria falando que o futebol está ficando tradicional nos Estados Unidos graças ao FIFA. Que é o videogame, o pessoal está gostando mais e que o interesse pelo futebol aumentou drasticamente por conta dos jogos. Anos, por causa do FIFA. O FIFA que tem melhorado muito. Eu, particularmente, ainda gosto mais do Pro Evolution Soccer, do PES. Mas o FIFA, eu joguei o FIFA 2014 nas minhas férias, achei muito bom. Realmente, o PES agora, que é da EA Sports, pode colocar o Konami. É Konami, né? EA Sports, que é a FIFA. Né? E seja como for, a Konami tem que botar a barba de molho, porque realmente o FIFA está muito bom. Porém, o jogo de futebol nos Estados Unidos é literalmente ainda uma coisa de mulher. Mas principalmente no âmbito universitário, né? Os campeonatos universitários norte-americanos é muito forte. Então, assim, enquanto os homens vão jogar basquete ou futebol americano, as mulheres vão jogar futebol, o nosso futebol, que lá é conhecido como soccer. Futebol lá é aquele negócio que é uma coisa de louco. E, inclusive, eu acompanho de vez em quando, a ESPN transmite os jogos do futebol americano aqui no Brasil, e eu assisto de vez em quando. Eu tento entender. Nos anos 90, nos anos 90 eu até entendia, porque a Bandeirantes, no final dos anos 90, a Bandeirantes transmitia a NBA e também a Liga Americana de Futebol. E eu assistia os dois. O basquete é algo literalmente assim fantástico, o basquetebol norte-americano. Outro nível, né? É outro nível. Na época, inclusive, era na época da hegemonia do Chicago Bulls, na época do Dream Teams, isso no começo dos anos 90. Inclusive, juntou-se o Dream Team para disputar as Olimpíadas de Barcelona em 98. Foi uma coisa de louco. Michael Jordan, Larry Bird, Companhia Limitada, os maiores jogadores da história do basquete americano, estavam nos anos 90, e o Michael Jordan era o líder dessa galera. Era uma coisa de louco. E o respeito que eles tinham por um cara chamado Oscar, impressionante. O Oscar, na época em que os Estados Unidos foi jogar contra, o Brasil foi jogar contra os Estados Unidos, todos os jogadores norte-americanos foram cumprimentar o Oscar, e o Oscar era considerado o maior cestinha naquela época. Em quadra, era o maior cestinha, era muito admirado. E nunca quis sair do Brasil para jogar na Liga Americana. Então, assim, ele caberia muito bem naquela época, na era do Dream Team, ele seria um dos grandes ídolos do basquete americano. Mas ele preferiu ficar nos Estados Unidos, foi barrista, mas foi reconhecido tanto que no ano passado ele foi... Talvez seja até por isso que ele foi tão reconhecido, né? Ele era tão bom e mesmo assim não quis ir No ano passado ele foi condecorado pelo Hall da Fama lá dos deuses do basquete. Ele foi homenageado e condecorado o ano passado. Na época, ele, inclusive, tinha acabado de fazer cirurgia, estava até careca, de boné, e ele fez uma declaração extremamente emocionante, emocionou todos os jogadores e toda a diretoria do Hall da Fama. Mas seja como for, estamos falando do futebol. E você vai pular a notícia lá. Do Santos? Que você nem leu a notícia e jogou pra lá. É porque é o Santos, então... Mas é porque a notícia é importante. Porque é o Santos? Não, porque rebaixou o Botafogo. Isso é verdade. Bom, já era de se esperar. O Botafogo, eu apostava que o Botafogo ia. Eu tinha certeza que ia. A gente falou sobre isso desde a metade do campeonato, e o Botafogo foi o grande, era a bola da vez. E eu achava, o Palmeiras, eu ainda acredito na possibilidade do Palmeiras ir, mas o Botafogo era quase certa. Mas eu ainda achava que poderia ser os dois, mas um grande ia rebaixar. Uma coisa, essa foi a última vitória do Santos no Campeonato Brasileiro. Que eu tenho certeza que ele vai entregar o jogo na próxima rodada. Na próxima rodada, que enfrenta o Vitória. O Vitória. Que se ganhar. Só pra ferrar com o Palmeiras? Só pra ferrar com o Palmeiras. Que sacanagem. Eu acredito que o Santos vai entregar o jogo pro Vitória. Pelo amor. Então o Santos venceu. Não, o mais incrível foi que foi com 2 gols do Leandro Damião. Quase não faz gol, resolveu fazer 2 para matar o Botafogo. Para arrebentar, afundar de vez o Botafogo, que agora amarga a penúltima colocação. Foi pior, né? Se for rebaixamento, eu levar 2 gols do Leandro Damião, exatamente. Não faz gol e quando resolve fazer, faz 2 para crucificar de vez o time. Enfim, gente, a situação do Botafogo é algo
preocupante mesmo. Assim, eu comparo a situação do Botafogo, respeitando as devidas proporções, a do Vila Nova. Porque se continuar com essa linha aí, não vai subir ano que vem, não. Gente, a atual diretoria do Botafogo e a atual política administrativa do Botafogo é algo totalmente desastrosa. Totalmente desastrosa. O time já deu grito há 2 meses atrás dizendo que se não tivesse um aporte financeiro e um perdão de determinados números aí referente a impostos e dívidas com a União, o clube poderia fechar as portas antes de se iniciar o Campeonato Carioca. Foi o que, inclusive, falou a diretoria, isso há 4 meses atrás. E está caminhando para essa situação, porque foi rebaixado, e isso complica demais a conta. Aqueles 4 jogadores, né, mandaram embora. Exatamente. Não encontrei o Sheik lá no Rio. Não. Tentei encontrar com ele. E eu imagino que depois desse jogo aí, ele tava lá na cobertura dele, continua dançando no Vai na Graia. Com certeza. Eu imagino que o ele desempregado feliz, né? Tá nem aí, não. Então, assim, o Botafogo está caminhando para uma situação muito complicada, principalmente por conta da atual situação da diretoria, todas as denúncias que envolvem o Assunção e a sua administração já de alguns anos no Botafogo, envolvimentos de empresas, da família dele, com contratos duvidosos com o Botafogo, enfim, tudo isso, além dos problemas dentro de campo, no caso, dentro do plantel, que foi aquela saída dos jogadores, aquela debandada, enfim. A situação do Botafogo é complicadíssima. E agora? Vai para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Ainda tem a sorte de disputar o Campeonato Carioca, que é um campeonato de grande visibilidade, e isso desperta um certo interesse por parte dos patrocinadores. A sorte do Botafogo talvez seja isso. Mantém-se na elite do Campeonato Carioca, que é um campeonato muito visado, tanto por transmissões pela televisão, quanto na movimentação de torcedores nos estádios. Isso dá uma visibilidade grande e isso dá um certo interesse por parte dos patrocinadores. Agora, Campeonato Brasileiro da Série B já complica um pouco para você conseguir patrocinadores para a segunda metade do ano que vem, para patrocinar esse time e conseguir um plantel para tentar conseguir voltar para a Série A. Aí é que é complicado. Então, assim, o papel o ano que vem do Botafogo não é a obrigação que o Vasco tinha de vencer o Campeonato Brasileiro da Série B, não. Se manter. Tentar se manter, pelo menos, na Série B. Por incrível que pareça, a situação do Botafogo vai ser essa. Se não melhorar, se não tomar atitudes mais drásticas, né? É isso mesmo. É desse jeito. Porque, assim, eu acredito naquilo que a gente já tinha falado algumas vezes, que o Botafogo estava tentando esse rebaixamento para ver se conseguiu o título da Série B, para conseguir um dinheirinho, para conseguir melhorar, dar um tapa nas dívidas, né? Mas é difícil ele conseguir esse título aí, viu? Muito complicado. A situação que tinha um time muito melhor, não conseguiu. Não conseguiu? Quase que não subiu para a Série A. Passou um perrengue para conseguir ainda. Bom, vamos agora para Atlético. Marcelo garante vitória do Atlético Paranaense sobre o Goiás na despedida da Arena. É o Verdão também que estava naquela situação, né? Naquela zona... Na zona morta. Na zona morta, não interessava para ninguém, não cheirava e nem fedia, né? Mas perdeu por 1-0 neste domingo pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro e apesar de ter ficado longe do G4, o Atlético Paranaense recebeu os aplausos da torcida no fim. O atacante Marcelo marcou o gol decisivo aos 16 minutos do segundo tempo. Com isso, o Furacão segue na 8ª colocação, agora com 53 pontos, e os esmeraldinos ficam na modesta 13ª posição com 46, que tá bom demais da conta. Não caiu, não caiu, continua. E o Atlético Paranaense tem que ganhar de um outro Verdão aí, né? Semana que vem. Exatamente. Do domingo, dia 7, tem Palmeiras e Atlético Paranaense lá na Arena Palmeira. Se o Paranaense ganhar e o Vitória ganhar do Santos... Palmeiras vai pra caveira, vai pra cova, literalmente. Feito de 2005, né? Cara, aí vai ficar bacana o Campeonato Brasileiro da Série B. Ó. Teremos Botafogo e Palmeiras. E teremos... Se o Vasco tivesse continuado. Se o Vasco ficaria massa. O Atlético... Clássico carioca, né? Já pensou? Clássico carioca. Vasco e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Que emoção, meu Deus do céu. Mas não vai ser dessa vez. Que coisa horrorosa. Vamos aos outros resultados do Campeonato da Série A. Nessa 37ª rodada
Temos aí, então, portanto... Opa, essa aí é a Série B, eu acho. Suponho que seja a Série... É a Série A isso aí? Ali tá a Série A. Eu acho que tá errado. Eu acho que tá errado, porque tá o Vila Nova ali. O Vila Nova não faz parte da Série A. Eu acho que tá errado. Produção Tudo tá bem, errado. produção. Tudo bem, produção. Acho que não teve um bom final de semana. Então você fala os resultados. Vamos falar os resultados aqui, porque realmente o Vila Nova na Série A, totalmente despropositado. Completamente maluco. Das melhores famílias. Então tá, o Internacional sapateou o Palmeiras por 3-1, complicando a situação do Palmeiras e classificando-se para a Libertadores da América. O Criciúma empatou com o Sport Recife por 2-2. Flamengo deu uma pancada na orelha dos baianos do Vitória, desnecessária, mas enfim. Fluminense sapateou em cima do Corinthians por 5-2, mesmo assim o Corinthians consegue se manter na Libertadores. Precisava do Grêmio, né? Se o Grêmio ganhasse, o Corinthians tinha chance ainda de perder essa vaga da Libertadores. Mas o Grêmio fez a favor de perder para o Bahia, mas enfim. O São Paulo empatou com o Figueirense na despedida do Kaká no Morumbi. O Santos venceu o Botafogo por 2-0, enterrando de vez o time carioca na crise e na Série B. Chapecoense empatou com o Cruzeiro 1-1. O Goiás perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0. O Atlético Mineiro perdeu para o Coritiba por 2-1. E o Bahia está classificado. Vaguinha, né? Não faz diferença. Pela Copa do Brasil, garantindo então, portanto, a sua participação na Libertadores. E o Bahia venceu o Grêmio, complicando a situação do Grêmio, que tentava almejar aí a vaga que pertencia hoje ao Atlético e também, quem sabe, beliscar a vaga que pertencia agora ao Corinthians. Muito bem, Série A do campeonato. A classificação da Série A você também vai ter que falar daí. Porque tá... Coloca a classificação da Série A aí, a que tá aí na produção, olha só. Não, tá certo. Tá certo? Tá certo. Não, tá errado. Por isso que tá tudo torto lá, ó. Eu não deixo torto daquele jeito, tá vendo? Porque a classificação que tá pra mim aqui, tá o Joinville em primeiro lugar, a Ponte Preta em segundo, campeonato da Série A. Mas então, vamos agora à correta, devidamente organizada pelo banco de reserva da produção, que o titular tá complicado. Cruzeiro, portanto, aí, campeoníssimo, né, absoluto, com 77 pontos. Desde a última rodada. Né, desde a última rodada, o São Paulo com 70 pontos, o Internacional com 66 pontos, portanto, os três classificados para a Libertadores da América. Logo em seguida vem o Fluminense com 61 pontos e o Atlético, que também conseguiu a vaguinha aí para o campeonato da Libertadores, mas pela Copa do Brasil depois de vencer o Cruzeiro. Teve dois times aí que morreram na praia, né? Fluminense e Grêmio. Fluminense e Grêmio, exatamente. Dois times que morreram. Piada também por causa das vagas. Né? Exatamente. Bom, tem a zona da morte aí, a zona morta que não interessa pra ninguém. Agora, lá embaixo a coisa tá massa. 2 rebaixados já. 2 rebaixados já, temos o Botafogo e o Criciúma. Aí temos 2 vaguinhas apenas. E 2 vaguinhas sobrando para Palmeiras, Vitória e Bahia. Os 3 disputando aí pra ver quem... O resto ninguém mais tem chance de cair. Exatamente. O Chapecoense pra cima... O Chapecoense ficou... Exatamente. Tá aí, ó. A Costa Rica do Campeonato Brasileiro conseguiu permanecer na competição, continua na Série B e complica a vida do Palmeiras, que agora tem que tentar se livrar do rebaixamento na próxima rodada. Bom, assim continua então, termina... Então a emoção da rodada, da última rodada da Série A, ficou só para as 2 últimas vagas. As 2 últimas vagas. Do rebaixamento para a Série B. O G4 já está formado, as vagas da Libertadores já estão distribuídas, já está tudo definido, né? Tudo definido, tudo bonitinho, tudo arrumado, portanto, agora já não dá mais. Vamos passar agora para o surf. Um moleque chamado Gabriel Medina, que realmente está espantando o mundo do surf e pode se tornar o primeiro brasileiro a conquistar o caneco mundial deste campeonato. E ele venceu na última etapa nada mais nada menos do que Kelly Slater, o Pelé do surf, o senhor que já foi simplesmente 11 vezes campeão do circuito mundial. E assim, foi por um bigode de uma pulga, né? Foi assim, por 3 milésimos de alguma coisa.
e o Medina, portanto, pode conseguir na última etapa, que acontece no Avaí, vencer de vez a competição e ser o primeiro brasileiro a conquistar o campeonato mundial de surf e entrar para o hall da fama dos grandes surfistas do planeta Terra e ganhando simplesmente nada mais, nada menos do que Keller Slater. E o Medina teve uma ajuda muito boa esse final de semana, que foi a presença da família, né? O padrasto dele, que é o técnico dele, que já o acompanha há muito tempo, teve aí o reforço da sua mãe e dos seus irmãos, que os moleques estão de férias, foram acompanhar então essa última etapa do Medina, que acabou vencendo o Keller Slater e liderando o ranking mundial, portanto pode ser na próxima etapa, nas ondas gigantes do Avaí, lá no Popperheim, parece que não me falha o nome do lugar lá, que é onde tem umas ondas massa pra caramba. Você pode, portanto, aguardar, que eu acho muito difícil o Medina não levar esse caneco. Está sendo admirado por todo mundo, né? Todos os concorrentes dele. Né? Não, e o interessante, o Medina é um moleque bom, um moleque bacana, super simpático. E tanto o Keller Slater quanto os outros grandes nomes do surf mundial, todos gostam muito do Gabriel Medina. Ou seja, ele é um moleque novo, tem um talento incomparável, incontestável, e é um moleque super de boa, super respeitador, sabe da condição dele de ser muito bom, mas também sabe também que na frente dele tem muitos caras melhores, mais experientes do que ele, e ele tem esse discernimento de respeito para com os seus adversários. Ou seja, é um moleque sangue bom, como diz lá no surf. Última rodada, tem 3 times lutando pela vaga da elite. Não entendi muito bem a produção, não. Por que não colocou logo o futebol junto? Por que botou o surf na frente? Mas tudo bem. Tá meio produção tá meio doida. Tá meio, né? O ritmo da segunda-feira é mais devagar. Nossa, eu ainda estou em ritmo de férias e estou mais ou menos. Vamos lá então, portanto, aí a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, encerrada no último domingo. Restou pouca coisa para se torcer na despedida da competição no próximo fim de semana. O que vai dar mais emoção mesmo é o que a gente está falando, é sobre a dramática situação dos times que estão lá na zona de rebaixamento. Bom, já temos 2 afogados, né? Que são eles o o Criciúma e o Botafogo. E temos Bahia, Vitória e o Palmeiras. Tá aí a situação do Z4. Vamos ver. Fuga da Z4. São 3 clubes, portanto, então, que tentam escapar da vaga do rebaixamento. O Botafogo perdeu para o Santos por 2-1 na Vila Belmiro, com 33 pontos ganhos. Não tem mais como fugir, já rodou. Está na Série B com o Criciúma. E quem tem mais probabilidade de acompanhar os 2 clubes ainda é o Bahia, né, segundo os cálculos do matemático Tristão Garcia, no site Infobola. Mesmo com a heróica vitória sobre o Grêmio em Salvador, o tricolor baiano tem 97% de chances de ir para a Série B. O Bahia ele precisa vencer o Curitiba no Couto Pereira para chegar aos 40 pontos e torcer por mais 2 resultados. Né? Ou seja, o Palmeiras e o Vitória percam. Situação praticamente quase que impossível de conseguir. Mas eu preferi o Bahia na comparação com a Vitória. Também. Eu acho que o Bahia merece mais, assim, conseguiu algumas vitórias importantes. Bom, a situação do Bahia essa do Vitória. 76% de chance de cair. O rubro-negro baiano, goleado pelo Flamengo por 4-0 no último sábado, tem obrigação de derrotar o Santos para chegar aos 41 pontos e não ser ultrapassado pelo Bahia, que vencendo o Curitiba só pode chegar a 40 pontos. Bom, você já deu uma dica aí, né? Uma hashtag fica a dica que o Santos... Eu acho que pode não vai ser difícil Vitória ganhar do Santos. Eu acho, do mesmo jeito que não foi difícil pro Cruzeiro ganhar do Santos aquele dia também, né? Aquele placar magrinho de 1-0, feito no finzinho do segundo tempo, com o Santos jogando mal pra caramba, né? E o Cruzeiro, todo poderoso Cruzeiro, ganhar só com um golzinho no finalzinho do segundo tempo. Fica aí, né? Hashtag fica a dica. Portanto, vamos Tire aguardar. suas próprias conclusões. Vamos aguardar. Afinal, o Santos... Não tem mais nada a perder, não tem mais nada pra fazer nesse campeonato. Tem como fazer sim, tem o que fazer. Pode sacanear o Palmeiras. Perdendo o jogo para... É o que faz mais sentido. Exatamente. Bom, agora temos a situação do Palmeiras. Está numa situação mais confortável. Esse 27
1% simplesmente de chance de cair. 1% de chance de cair já é uma chance. Então, Bom, e com essa possibilidade de ter que depender do seu arquirrival Santos para permanecer, aí, meu filho, fica complicada a situação. Bom, olha só. Vencendo em casa o Atlético Paranaense, o Verdão, que perdeu para o Inter no sábado por 3-1, chegou a 42 pontos e não pode ser alcançado mais pelo Vitória nem pelo Bahia. Bom, empatando com o Furacão, vai a 40 pontos. Aí tem que torcer por derrota do Vitória para o Santos. Mesmo um triunfo do Bahia, nessa combinação não interferiria. Verdão e o tricolor baiano ficariam com 40 pontos e o time paulista teria a vantagem no primeiro critério de desempate por número de vitórias, de 11 a 10. ou seja, ele não pode nem empatar. Exatamente, tem que ganhar. Perdendo para o Furacão... Tem que perder. Tem que perder. Perdendo para o Furacão, tem que torcer para o Vitória e o Bahia não passarem do empate em seus jogos. Se ele perder, eu tenho certeza que o Vitória não vai passar do empate sim contra o Santos, viu? Não sei não. Bom, aí o Leão chegaria também a 39 pontos, mas perderia no critério de desempate por número de triunfos, de vitórias, que é de 11 a 10. Ou seja, a situação do Palmeiras é muito complicada por conta dessas minúcias que envolvem além dos números da matemática aí, que é essa Rivalidade. tem a rivalidade, tem a presença do Santos, né, para decidir essa bagaça aí, ou seja, tá complicado pro Palmeiras. Muito complicado pro Palmeiras. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos na próxima rodada, né? Que vai acontecer na 38ª rodada. Inclusive, vamos falar sobre... É só domingo, né? Só domingo. Todos os jogos domingo. às 7 horas. De 7. Então vamos falar sobre esse embate Palmeiras e Corinthians na última rodada, que é uma situação inusitada, né? O Palmeiras vai pegar o Atlético Paranaense, né, na Arena Palmeiras, lá no Allianz. Allianz. No Allianz, não é aliás, não é Allianz. Tem certeza que é Allianz? Tá certo disso? No Allianz. Não sei se vai ficar esse nome. Allianz. No Allianz. Parque. No Allianz Parque. E o Corinthians. É conhecido como Arena Palmeiras, tá? Pronto. Ou Arena Esporte. E o Corinthians. Você não acompanhou, né? Você acompanhou Não. que a estreia do Palmeiras foi com derrota? Ah, sim. Ele Co- demorou a entender a piada. Né? Ele tá no ritmo de férias. Exatamente. Não é só eu que tô no ritmo da segunda-feira. E o Corinthians pega o Criciúma na Arena Corinthians, também no mesmo horário. Os dois jogos às 17 horas, você imagina. Nesse mesmo horário, duas torcidas que não podem se encontrar de forma alguma dentro do estádio. Imagina nas ruas de São Paulo. Você imagina a complicação. Então, assim, a Polícia Militar já está dando como certo e fazendo aí um certo movimento e vendo as possibilidades de haver uma transferência de jogo. Bom, o Palmeiras já bateu o pé, que não quer saber de história nenhuma, quer que o jogo aconteça domingo. Eu preferia que o Palmeiras... Eu, se eu fosse o Palmeiras, eu ia falar assim, leva esse jogo para outro lugar. Vai porque, que... Né, lá no Allianz Parque não deu muita no sorte. Allianz Parque. Não, e aí, você já viu as piadas nos nomes? Ananias Park, que fez o gol, e o Allianz Patrick, que foi o outro. Tá vendo? Entendeu? Então, assim, se eu fosse Palmeiras, eu ia levar esse jogo para outro lugar, porque lá a mandinga não deu muito certo, não, viu? Bom, o estádio do Palmeiras tá zicado. Seja como for, os dois clubes já sinalizaram que não tem interesse de algum em mudar o local de jogo. Eles querem manter os jogos em seus respectivos estádios, o que pode ser um complicador. Tipo assim, jogou a responsabilidade para a polícia. Falou, o problema é de vocês, nosso problema é realizar o espetáculo. De vocês é fazer com que não aconteça bagunça. Mas só que a polícia sabe que trata-se de torcida do Palmeiras e do Corinthians. Não há efetivo para tentar coibir confusão entre essas duas torcidas. É algo praticamente impossível. Porque se o jogo acontecer em São Paulo no mesmo horário, pode ter certeza que vai dar merda. Como dizia Boa coisa não vai dar. Boa coisa não vai dar. Bom, vamos aguardar aí. É a segunda vez que a Polícia Militar faz isso esse ano, né? Da outra vez foi num clássico entre São Paulo, tinha um jogo do São Paulo e um do Palmeiras e Corinthians no mesmo dia, no mesmo horário. E aí o do jogo do São Paulo foi transferido. Não, e tem outro problema aqui que é no regulamento da competição da CBF, no seu artigo 14, prevê que as mudanças de mando sejam feitas com 10 dias de antecedência. Ou seja, já faltam menos de 7 dias, né? 6 dias hoje. Exatamente. Então, assim,
legalmente, já não tem como se fazer mais nada. Pode sim ter um entendimento, um acordo. Mas se nenhum dos clubes que tem um mando de campo não quer fazer acordo... Isso significa que ferrou-se. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, ver a carnificina que vai ser. E agora eu fico imaginando o seguinte, imagina se o Palmeiras é rebaixado... Acabou! A torcida do Corinthians vai esculhambar com os palmeirenses na rua e aí vai virar guerra, campal. Vai virar guerra civil. A torcida do Corinthians vai, com certeza, esfregar na cara o rebaixamento da torcida do Palmeiras. Né? Bom, com a rodada de rebaixamento e classificação, as piadas novamente tomaram as redes sociais, a internet. Vamos lá, então, ver alguns desses memes que correm pela internet. Olha lá, caiu no Horto, tá morto pelo coxa líder. O Atlético Mineiro perdeu pro Corinthians ontem. Do Palmeiras. Bora voltar pra Série B, que na Série A deu merda. Eu falei isso agora há pouco, deu merda. A cara do Cabo. Esse é o verdadeiro Mago Valdívia. É o Valdívia do Inter. Fez os gols e parece... Deve ser sobrinho dele. Né? No mínimo. Imortal is dead. Sacanagem, gente. É maldade. O Imortal tá morto. Tá aí o Fred. Minha cara quando eu vejo que o Fred é um dos artilheiros do Brasileirão. Não, é o artilheiro. Se vira, meu filho. Tô mais desanimado que o Denis esperando o Rogério aposentar. Tadinho, o Denis tá quase aposentando. O Denis nem vai aposentar primeiro que o Rogério. O Denis vai aposentar primeiro do que o Rogério. Ele se foi. Quantas vezes nos fez rir em frente à TV por anos e anos com seus inúmeros personagens, mas há muito já vinha mal, sem saúde e não conseguindo mais reagir. Sobrevivendo por aparelhos, agora vai para o lugar digno. Triste demais. Adeus, Botafogo. Você achou que estava falando ao Roberto Bolonhas, né? Não é o Chaves, é o Roberto Bolonhas. É Chaves. Tadinho, o Chaves não jamais vai morrer, é imortal. Bolonhas sim, morreu. Que é isso? KKK Corinthians. KKK Corinthians. Que maldade. Sacanagem. Com os manos corintianos. Com os manos. 2014, eu quero me aposentar com um título, isso é falando, em 2026. Vem, Rogério, você foi relacionado para o jogo de hoje. Que sacanagem. Que maldade com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni é uma entidade, um dos maiores goleiros da história do futebol mundial, cara. Você não serve de base. Não, mas é verdade. Vamos lá. Olha, parecendo eu no final de semana fazendo mudança. Eu passei por isso aí, ó. Calma que o fogão tá descendo. Fogão. Tá aí, fogão. Um filme para os gremistas. Não há vagas. Que maldade, que sacanagem. Ano que vem sou titular, kkkk. O mito fica, Rogério Ceni desiste do adeus e anuncia que joga em 2015. Não pode ser. Não pode ser. Tadinho do Denis. Coitado do Denis. Coitado do Denis. Não, e o Denis, teve o Roger. Antes do Denis teve o Roger, coitado. Ele até... Uma vez ele posou para uma revista feminina aí, deu um problema danado. Ele acabou largando o futebol, viu que o Rogério Ceni não ia aposentar nunca. STJD 5, CBF 2, é aquilo que você falou, Se você é Botafogo ainda é a musiquinha. Tá a musiquinha do Chaves. Canta. Não dou conta de cantar essa musiquinha. Eu lembrei da Italoca, da Ítala Carvalho trabalhar com a gente. Tá, eu não consigo cantar essa musiquinha. Então lê. Canta aí. Não, canta. Eu não sei. Canta. Eu não sei. Se você é Botafogo, ainda. Para sempre rebaixado será. Ao menos que o Fluminense te empreste. O advogado que rebaixado nunca te rebaixará. Nunca te deixará. Tadinho do advogado Fluminense. E é um bom advogado, muito bom. É a mesma. Se você é Botafogo... Uai, como assim? É a mesma. O Grêmio não ia para a Libertadores? Bahia. Sacanagem, gente. Bahia, né? Bahia. Coitadinho. Gol do Fluminense. Próximo. Passou? O choro a seguir é livre para todos os públicos.
Ruim não é o Botafogo ser rebaixado. Ruim é tomar 2 gols do Damião. Porque eu falei, não sei o que é pior, né? Sacanagem. Que é isso? É o choro do Botafogo. Em homenagem É do Chaves. Pi. É verdade. Imagina que louco o Palmeiras cai no Ananias Park. Tá vendo, né? Que já perdeu o Allianz. Aliás, pra mim. Aliás. Tô mais perdido que juiz em dia de Fluminense e Corinthians. Fato. É complicado. Pensa. Se o Botafogo tiver se o juiz, se o advogado estiver no campo. Aí o Rogério Ceni não aposenta o Rogério. Não aposenta não, deixa aí, fica aí fazendo graça pra gente. Mas ele faz gol, gente. Ele toma, mas ele faz gols. Ele dá esse mas luxo. ele nem tomou esse gol, não. Ele tava lá pra tomar. Botafogo é igual piscina. A diretoria nada, o técnico boia e o time afunda. A melhor essa. Boa. Essa foi muito boa. Tá. Torcida do Botafogo chorando após o rebaixamento. Oi, cri. Só faltou os grilos aí, né? Sofri pra subir. Porque sofri pra subir de lá, gente. O Vasco falando. Aí o Fluminense eu era pra estar lá. 6 pontos ano que vem. Que sacanagem, gente. Que maldade. Metrô Rio informa. A partir da próxima segunda, a estação Botafogo deixará de fazer parte da linha 1 e passará a integrar exclusivamente a linha 2 do metrô. Contamos com a compreensão de todos. Obrigado. Saudade, gente. Vai confundir os passageiros aí da linha 2, linha 1. Para a segunda divisão, Gigante voltou. Gigante voltou para a segunda divisão. Que sacanagem, gente. Cataratas, uma série. Cataratas, rumo da série A, todo mundo abraçado dentro do balainho lá Série B, né? da série B. Uou! Legal. Que Botafogo e Palmeiras. Sacanagem, gente. Tá aí, uma boa homenagem. Vem cá, amigo. Eu te entendo. Não entende, né? Não entende tão bem. Que é isso, moço? Que é isso, rapaz? Não, para com isso, rapaz. Pelo amor de Deus. Eu tenho nada a ver com isso. Você fica com a reserva da produção lá, ó. Não, gente, ó. Eu pus só a piada, apesar de que... É o seguinte, tá terminando o programa, só que antes de terminar o programa, eu vou fazer uma reclamação aqui à produção, talvez a notícia mais emblemática deste final de semana você não colocou no esporte. Rubens Barrichello! Esqueci. Rubens Barrichello, campeão da Stock Car, 23 anos depois. A gente falou na sexta-feira que ele já tinha ganhado, podia ficar até em quinto colocado. Pois é, mas mesmo assim, vai que, né? A gente já preveu, entendeu? A gente tinha a bola de cristal, já deu a notícia. Rubens Barrichello, campeão da Stock Car, depois de 23 anos ele consegue vencer um campeonato. 23 anos sem vencer o campeonato. Tá aí a imagem do Rubens Barrichello, feliz da vida, né? Enfim, chegou em terceiro. O Rubinho, não sei. Chegou em terceiro lugar. Inclusive o pessoal fazia piada, falou, pelo amor de Deus, já que você pode chegar até em quinto, chega pelo menos em terceiro, de terceiro aqui, não chega em segundo não, pelo amor. Ganha essa bagaça, ou chega em primeiro, ou de terceiro a quinto, mas não chega em segundo, pelo amor de Deus. Tá aí, Rubens Barrichello, parabéns, campeão da Stock Car, mostrando que ele ainda dá um caldo, ainda dá conta do recado, dentro de um cockpit, ele ainda consegue fazer alguma coisa, mesmo que seja no Stock Car, né? Para a infelicidade dos filhos do Galvão. Tem alguém agora que vai atrapalhar a vida deles. Bom, vamos embora? Vamos nessa? Vamos embora. Amanhã a gente volta. Agora, 11 horas e 30 minutos. Amanhã a gente volta com a decisão da rodada de acesso do Goianão. Você entendeu? Isso Inclusive, tem um nosso amigo, a gente mandou o nosso representante para conferir essas... por isso que ele não cai, ele não tá doente, tá? Muito pelo contrário, encontrei ele agora bonito, de terno, fino, entendeu? Um terno elegante. Pra me apresentar o programa, ele não vem. Vem todo mulambo, né? Mas foi até bom ele não vir, porque assim, parece que ele pegou de um defunto que era um pouco maior do que ele. Sacanagem. Tchau, Clara. Tchau, Alex, tchau a todos. Até amanhã, gente.